Quem tem que suar é o chopp, não você. Esse é o slogan que um fabricante de chopp encontrou para evidenciar as qualidades de seu produto. Uma das interpretações desse slogan é que o fabricante do chopp recomenda que seu produto deve ser ingerido a uma temperatura bem baixa. Pode-se afirmar corretamente que o chopp, ao suar, tem a sua temperatura o quê? Bom, galera, então vamos imaginar aqui o cenário que está sendo traçado, que é o seguinte. A gente tem lá um copo de chopp, né? Então vou fazer aqui mais ou menos aqui de um jeitinho, sei lá, botar desse jeito aqui. Aí aqui dentro a gente sabe que vai ter o chopp, pá. E aí quando ele diz de suar esse chopp, a gente entende que aqui do lado de fora vão começar a formar gotículas de água, né? Então a ideia de suar é basicamente isso, tá? Aí quando a gente para pensar de onde essas gotículas de água estão sendo formadas, a gente precisa lembrar que no ar eu tenho a presença de água como vapor, e esse vapor, ao encontrar com uma superfície fria, ele se condensa. Então eu tô tendo justamente isso, ó. Eu vou ter água sob forma de vapor presente no ar, que vai justamente o quê? Passar para o estado líquido, né? Então esse processo aqui a gente chama de condensação. Aí quando a gente está pensando, né, na questão de temperatura e tal, a gente começa a pensar na termoquímica. E a condensação é um processo que libera calor, ou seja, é um processo exotérmico. Não sei se você está vendo o vídeo, mas quando a gente tem, né, as mudanças de estado físico, por exemplo, ó, a gente tem o estado sólido, líquido e gasoso. Então, de sólido para o líquido, que é a fusão, ou de líquido para gasoso, que é a vaporização, ou então a sublimação, né? Todos esses processos são endotérmicos, que absorvem calor. Um exemplo que eu vou dar para você é o seguinte: quando a gente pega álcool e passa na pele, esse álcool evapora. E quando ele evapora, ele vai roubar o calor da nossa pele, e a gente tem essa sensação de gelado na pele, entendeu? Eu estou usando uma linguagem mais fácil para todo mundo entender. Aí, a gente vai pensar no contrário agora, a condensação, né? Então, a condensação ou liquefação são processos que liberam o calor. Então, nesse cenário de liberação de calor, quando essa água passa para o estado líquido, né? O vapor de água passa para o estado líquido, ela vai liberar calor. Então, liberando calor, né? A cerveja não, o chopp que está em contato aqui com esse calor liberado vai receber esse calor. Então, a temperatura do chopp vai aumentar e não vai reduzir. Se eu estou dizendo que a temperatura vai aumentar, é porque vai ficar mais quente o chopp. Então, eu já posso excluir a letra A e a letra C, tá? Então, a temperatura do chopp tende a aumentar. Aí, na segunda parte, é mencionado assim, ó. Antes de eu seguir, antes que eu esqueça. Aí, continuando aqui o que eu estava falando, de líquido para sólido, que a gente tem a solidificação, também é exotérmico, e de gasoso direto para sólido, né? Que é sublimação ou ressublimação, conforme alguns livros, também é exotérmico, beleza? Então, só tô aproveitando aqui só para poder fazer com que você recorde. Mas, basicamente, ó, nesse sentido de sólido indo para gasoso, é endotérmico, tá? E de gasoso indo em direção ao sólido, é exotérmico, tá? Beleza? Então, feita aí só essa revisãozinha para aproveitar o vídeo, aí vamos lá, voltar aqui, ó. Então, na letra B, diz que a temperatura aumenta, né? O chopp vai ficar mais quente, enquanto a evaporação, que é endotérmico, evita que a sua temperatura diminua. Aí você para ver a letra B e percebe que a evaporação é um processo endotérmico que absorve calor, e aí automaticamente se percebe que não faz sentido a temperatura diminuir. Como a evaporação, ela absorve o calor, a gente tá aqui numa vibe, né? A gente tá num pensamento de, pelo contrário, evitar que a sua temperatura aumente. E é o que acontece com a gente quando a gente está suando, né? O processo de sudorese é para evitar que a temperatura do corpo aumente, tá? Isso, inclusive, é até uma discussão da matéria de biologia, né? Que vê isso com mais detalhes. Mas, com todo o que foi apresentado aqui nesse vídeo, a gente teria que a letra D seria a alternativa correta, né? Então, quando o chopp está suando, a temperatura do chopp vai aumentar, e a evaporação do suor lá no nosso corpo evita que a temperatura aumente. Bom, então é isso, galera. A questão de número 80 aí da Unicamp resolvida. Espero que esse vídeo possa ter feito aí você recordar do conteúdo, né? Ou até mesmo aprender e entender por que a alternativa D vem ser a correta para essa questão.